Bom dia, boa tarde, boa noite. Brincadeiras à parte, sejam bem-vindos ao podcast da Carraro Cidadania. Mais uma vez, eu, Eduardo Carraro, tenho a satisfação de compartilhar com vocês um pouco de informação, algumas histórias, mas para isso, comigo, minha queridíssima Luciana Carraro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para tirar algumas dúvidas, mas antes de tudo, gente, clica, assina o sininho, comentem, tira as suas dúvidas aqui, manda pra gente poder seguir com o podcast e informando vocês o que acontece hoje no mundo da cidadania e vistos, agora vistos também, né? É isso aí. Vamos lá? Vamos lá. Que bom gravar mais um podcast e eu sei que a Carraro teve mais algumas adições de cidadania, vistos. Então conta pra gente o que está acontecendo nesse mundo de cidadania, nesse mundo de vistos aqui na Carraro. Na verdade, a Carraro Cidadania, ela passou por um crescimento, né? E dentro desse crescimento nós trouxemos outros serviços. Quando a gente fala em cidadania, a gente fala em genealogia. Claro que os países possuem as suas legislações específicas, mas tudo se baseia-se numa genealogia. Sim. Então, além da cidadania italiana, né, e a portuguesa, que foi tudo por onde começou, hoje nós temos a cidadania alemã também para compor o nosso portfólio. Só que vai além disso. Além de nós trabalharmos com cidadania, nós também hoje trabalhamos com alguns vistos. Então, as pessoas que não têm direito a uma cidadania, ou até mesmo têm a cidadania, mas que é algo muito mais específico para um determinado país. Então, hoje, a Carraro Cidadania ela traz o visto americano de turismo, o visto de nômade digital, o visto de investidor no Brasil. Hoje, nós também temos o visto de imigração para o Canadá, Que legal. o visto de residência, tem bastante coisa, hein? Tô vendo, o portfólio aumentou bastante. Em alguns países europeus. E agora, em primeira mão, estou compartilhando com você os vistos, né, de residência paraguaia. Então, se você pretende investir no Paraguai, se você pretende residir ou até mesmo estudar, o primeiro caminho é uma residência paraguaia. Então, hoje a Carraro Cidadania também traz isso para dentro do portfólio. Aproveitando o gancho que nós tivemos agora das cidadanias, né? Queria falar um pouquinho da cidadania italiana. Eu sei que houve mudanças de lei. Como engloba isso dentro da cidadania judicial? Tá mais difícil, tá mais fácil? Explica um pouquinho para nós essa mudança. Vamos lá. Falando no mundo da cidadania, em 2025, primeiro semestre, na verdade ocorreram várias mudanças. Sim. Nós tivemos a grande discussão na italiana, que foi a alteração pelo decreto, que hoje virou lei. Nós tivemos algumas mudanças na portuguesa, principalmente para aquelas pessoas que residem lá e pretendem tirar a cidadania por residência. E também nós tivemos aí todas essas mudanças, a mudança no visto americano, alteração de valores, isso, eu ia perguntar sobre taxas, isso também. Enfim. Então, o mercado, o mundo da cidadania trouxe, né, muitas alterações aí no primeiro semestre de 2025. A mais polêmica, né, não é mais polêmica, eu acho que a que houve, né, maior barulho, né, maior tumulto nas redes sociais foi a cidadania italiana por causa do tamanho, né, da cultura e dos descendentes que existem hoje no Brasil. Sim. Tem-se, né, a história de que nasce um italiano no Brasil a cada 6 minutos. De fato, nós tivemos o decreto, 28 de março de 2025, que veio para restringir a cidadania italiana, fazendo a retenção somente para netos e filhos de italianos. E trazia algumas outras particularidades. Depois, em maio de 25, isso foi convertido em lei e, de fato, restringiu a cidadania para italianos, somente filhos e netos de italianos. E os filhos menores de quem já era italiano, não nascido na Itália, nós que temos cidadania, um prazo para registrar os filhos. Tá? Então, ainda dá para registrar os filhos. Então, vamos lá. Nós temos muitas mudanças. Então, vamos dividir o processo, ou vamos destrinchar a lei, tá? Nos dois maiores cenários, que são os sanguíneos e esses filhos, tá?
Então, vamos tratar do sanguíneo. Cidadania sanguínea pela nova legislação, somente quem é neto e filho de italiano. Ponto. Okay. Essa é a letra da lei. Isso para você fazer no consulado e fazer presencialmente na Itália. Esse é o primeiro ponto. No entanto, os processos pela via judicial, depois de uma decisão da Corte de Cassação do dia 31 de julho, Os processos pelas vias judiciais, depois da decisão de julho de 2025, aonde trouxe um julgado que a cidadania italiana é um direito constitucional permanente e imprescritível, ou seja, não pode ser retroagido por lei, ele deve ser reconhecido. Então, pela via judicial, a cidadania sanguínea ainda é permitida, tá? A lei existe? Existe. Mas o tribunal já soltou um primeiro julgado, ainda que em processo da legislação anterior, já trazendo a matéria que o direito da cidadania ele não pode ser alterado por uma simples legislação. Certo? Esse é o primeiro ponto interessante. Então, para o mundo do direito da cidadania via judicial, a cidadania sanguínea, a cidadania por linha materna, ainda é permitido e deve ser exercitado pela via judicial. Eu falo assim, não puxando um pouco, né, da sardinha para o nosso lado. Hoje a via judicial é o único caminho e o mais seguro que você tem. Então, se você tem direito a uma menos cidadania... dor de cabeça, né? Exatamente. Você vai evitar esse tipo de desconforto. Por quê? O tribunal já deu uma segurança jurídica de que você tem direito. Na verdade, ele não deu. Ele fez uma releitura de uma decisão de 2022, quando se discutiu a grande naturalização. Então, a cidadania judicial... a cidadania requerida pela via judicial para os descendentes italianos, hoje, posso dizer que é a única via possível, tá? E não tem restrição de distância genealógica. Tem a questão dos menores de filhos de ítalos brasileiros ou de italianos não nascidos na Itália, os que requereram, tá? Como nós. Esses têm um prazo, se eu tenho um filho menor, eu tenho um prazo até maio de 2026 para eu requerer. Porém, os consulados vão processar esse pedido. Até hoje nós não temos uma circular de fato, os agendamentos não estão acontecendo e tem algumas restrições que talvez não vão dar direito dessa pessoa conquistar. Aí é uma discussão que a Carrara Cidadania, já vou compartilhar isso com vocês em primeira mão, os filhos menores que deveriam ser registrados até nesse período, nós ingressaremos com processo próprio. Por quê? Além de não estar conseguindo agendamento, esses filhos não serão cidadãos italianos, eles serão acolhidos por lei, ou seja, eles terão os direitos de um cidadão italiano, porém, eles não poderão transmitir isso. Então, para que o seu filho não fique prejudicado, o caminho correto, volto a afirmar, que a via judicial é o melhor caminho. Então, esse hoje é o novo cenário que tem na cidadania italiana. Um caminho possível existe, via judicial. Infelizmente, pela legislação vigente, não pode nem no consulado e nem na comune, como as pessoas faziam presencialmente. Uma pergunta muito interessante que eu tenho recebido é: como que pode eu fazer na justiça e não fazer no consulado? Como que eu posso ter o direito lá se a lei existe? Vamos lá. Na Itália, o tribunal entendeu que aquele direito é legal, ela vai conceder o direito. Infelizmente, para as repartições públicas, consulado, comune, a lei ainda é vigente. Então, infelizmente, ela tem que respeitar a legislação. Para que isso ocorra, teria que essa lei ser revogada. Ou seja, o governo italiano, ou até mesmo a Corte de Constitucionalidade italiana, decretar que a lei é inconstitucional e derrubar a legislação. Ou o governo ir lá e revogar a legislação. Tá? Então, hoje, não é possível por causa disso. As repartições públicas têm a obrigação de respeitar a legislação vigente. Já o tribunal, uma vez que ele tem o poder de julgamento, ele ultrapassa a legislação vigente e diz: olha,
Luciano, o seu direito é legal, então eu vou te conceder a cidadania. Então, para quem está nos assistindo, ainda é possível. Então, eu que tenho uma avó italiana, eu que tenho a minha árvore genealógica italiana, eu consigo tirar a minha cidadania. Não só consegue tirar, como deve exercitar o quanto antes. Já foi demonstrado nas decisões do tribunal que é um direito constitucional. Pode a Itália mudar a Constituição? Pode. Ah, mas aí pode ser que vai impactar para as pessoas que já nasceram? Não podemos garantir. Porque existe no direito italiano um negócio chamado direito modulado. Não vou entrar no mérito aqui. Sim. Hoje, considerando a legislação vigente e as decisões dos tribunais, se você é uma geração ainda que é acima de neto, você pode exercitar que o seu direito vai ser concedido. Então, se você tem esse direito, exerça o quanto antes. Faça o mais rápido Não possível. deixe para depois. E agora, os vistos. Eu sei que vocês estão entrando no mercado de vistos, né? Explica um pouquinho para nós quais são os vistos, quais são os serviços e também do visto americano que está tendo todo esse burburinho no mercado. E depois a gente retoma um pouco da cidadania que eu quero saber sobre a portuguesa e a alemã. Então vamos lá. Falando de vistos, tá? Dentro da Carraro Cidadania nós temos aí 2 tipos de vistos, né? De formas bem generalizadas. O visto de turismo, tá? E os outros vistos que você pode aplicar por uma questão de profissão, de estudo, uma aplicação financeira. Legal, exatamente. Até interessante, tem que desmistificar uma questão do nômade aí, tá? Depois a gente chegaremos lá. Vamos lá. Visto americano para turista, tá? O visto americano, agora dia 1º de outubro, ele vai receber uma nova taxa. Então, de 1º de outubro de 2025, além do valor já pago, normalmente, vou falar aqui aproximadamente $185, tá? Ele vai receber uma nova taxa, que são de $250. Então, se você pode renovar um visto, que já venceu há menos de um ano, se o seu visto está prestes a vencer, vale a pena exercitar esse direito. Por quê? Você entra no sistema, preenche tudo isso e você recolhe a taxa ainda dentro dos numerais antigos. Tá? Ótimo. Então, claro. Tem que correr. Exatamente. Passou esse período, infelizmente, você vai ter que enfrentar essa questão da nova taxa, ok? Tem uma questão que tem circulado nas redes sociais, que é a questão das suas redes sociais, né? Eu tenho que deixar minhas redes sociais abertas, os Estados Unidos vai olhar. Entenda o seguinte, os Estados Unidos, ele tem que preservar a soberania do Estado dele. Sim. Então ele sempre vai olhar, ele sempre vai acompanhar o máximo de informação possível, além daquilo que você trouxe, tá? Mas especificamente a questão das redes sociais são para as pessoas que vão tirar vistos que vão permanecer nos Estados Unidos. Visto de residência, visto de trabalho. residência, de estudos, enfim. Esses vistos, de fato, eles pedem que você libere a sua rede social para ficar aberta publicamente, para que eles possam ter acesso, né? Infelizmente, nós vemos num mundo hoje globalizado que as coisas estão muito latentes, então eles têm que preservar a soberania. E uma delas é o acesso à rede social para saber de fato quem é você, tá? E aí nós temos os vistos que não são esses vistos de turistas, tá? Nos Estados Unidos, hoje, nós temos o visto para a pessoa que vai investir nos Estados Unidos, a pessoa que tem alguma aplicação de diploma, também é possível, tá? O que é aplicação de diploma? Eu sou médico. E eu vou trabalhar lá. Entendeu? Se você cumprir os requisitos, hoje os Estados Unidos têm algumas aplicações. Na Europa também. A Europa também tem os vistos de residência, seja temporário ou permanente, tanto para você que vai aplicar uma profissão, para você que quer procurar um emprego, exemplo aí agora o visto de trabalho de Portugal, né? Você pode pedir um visto temporário para que você possa ir para Portugal, procurar emprego e depois isso é convertido para um visto permanente. Todo esse processo de organizar a documentação, escolher o melhor visto, a Carraro Cidadania vai fazer com você. Vocês orientam Nós orientamos o profissional, a pessoa que quer
né, mudar de vida, mudar de país, estou disposto a mudar de vida, não sei ainda nem por onde começar. Nós temos esse tipo de consultoria que te dá suporte para escolher o melhor caminho. Às vezes infelizmente, você não sabe todos os caminhos, e às vezes a gente fecha num objetivo e nós temos hoje profissionais que vai te orientar e escolher esse caminho viável. E aí eu vou lá e escolho um visto de turismo e na verdade... Não é aquilo que eu quero, e aí eu quero trabalhar, na verdade, já queimei uma etapa, enfim. Exatamente. E aí nós vamos falar um pouco do nômade digital. Ai, esse, gente, vocês quando a gente têm fala que saber. Visto de nômade digital, a gente acha que é alguém do mundo digital, alguém do mundo da tecnologia, alguém do mundo de informática. Não. O visto nômade digital é você poder trabalhar em outro país, tá? No emprego que você tem, por exemplo, no Brasil. Então hoje eu trabalho numa empresa e eu consigo realizar o meu trabalho 100% morando na Espanha. Eu posso realizar o meu trabalho, né, que eu tenho em Portugal, residindo no Brasil. Porque é como se fosse o home office, tá? Só que, na verdade, são serviços, são profissões que a pessoa dispõe né, de tempo de não estar no local ou fracionado. Nós temos hoje exemplo de pessoas que trabalham em plataformas embarcadas. Sim. Né, essas plataformas petrolíferas. Eles trabalham um determinado tempo, o outro, ele trabalha à distância. Nós temos clientes que já... ficam 6 meses embarcados, 6 meses... 6 meses fora. Ele pode morar em outro país enquanto isso. Claro que esses vistos têm requisitos. Comprovar de fato esse trabalho, comprovar de fato que você tem uma renda, né, compatível para você permanecer naquele país. Então tem requisitos. Mas hoje o nômade digital é um acesso em alguns países, principalmente da Europa, ou se não no Brasil, para profissionais que conseguem trabalhar à distância. Sensacional. Tempo atrás nós conversamos com uma sul-africana, ela veio no Brasil de visita, amor, gostou do país e ela tem condições de iniciar um processo de visto de nômade digital para que ela possa residir no Brasil. Ai, que delícia! A portuguesa, como que tá também? Teve mudanças, né? Então explica para nós também um pouco da cidadania portuguesa, quais essas mudanças que está tendo no mercado, como que está sendo visto. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Na verdade, o mundo da cidadania portuguesa, o mundo de visto português, ele sofreu algumas alterações em termos de tempo. Algumas coisas tornaram-se mais complexas, tá? Nós temos aí, então, dentro de um padrão da cidadania portuguesa, a cidadania de filho, de neto de português, pulo de geração, cidadania por cônjuge, tá? Isso. Nós temos a cidadania dos sefarditas, que foram os judeus que viviam na Península Ibérica, que Portugal e Espanha reconheceu essa comunidade e eles tinham direito à cidadania portuguesa. O que acontece? O processo, dado as suas complexidades, Portugal não viu viabilidade de continuar da forma que estava. Então ela trouxe mais um requisito que você tem que cumprir, tornando um pouco mais rígido o processo sefardita, tá? Nós tivemos aí também uma alteração muito grande, são as cidadanias por residência. Então a pessoa entra por algum visto em Portugal, normalmente de trabalho, ela vai permanecer um tempo e depois ela pode requerer. Esses vistos passou de 5 para 10 anos. Então a pessoa, ao invés de ter somente 5 anos de vivência em Portugal, de moradia, ela vai ter que comprovar 10 anos de moradia. Agora, para tirar então a cidadania portuguesa, tem que ficar com o visto 10 anos e aí você consegue pedir. Exatamente. Então foram essas mudanças que sofreram a cidadania portuguesa. Então elas mantiveram, né, as questões de filhos e netos e cônjuges, porém nas outras cidadanias, tá, que não são sanguíneas, e o cônjuge, claro, que são sefarditas, e por residência eles deram uma engessada. Eles criaram mais requisitos, esticaram o tempo para não se tornar tão fácil
e às vezes de uma forma não muito, vamos ao termo correto de acessar essa cidadania. Entendi. E a cidadania alemã? Porque eu sei que é uma confusão a cidadania alemã, né? Existe a árvore genealógica, mas tem algumas regras. Explica também para a gente tirar essas dúvidas. Às vezes a pessoa tem o direito e não sabe. Dá uma explicada para nós. A cidadania alemã, ela não tem uma distância genealógica. Essa é uma frase que assim causa uma polêmica na rede social, quando você fala assim, cidadania alemã não tem distância genealógica. Ponto. Confusão armada. O que acontece? A cidadania alemã, ela de fato, ela não tem essa distância genealógica. Ela tem regras. Vai depender de quando o alemão imigrou, vai depender de quando você nasceu, de quando o seu filho nasceu, de quando ocorreu o casamento do alemão ou do filho dele. Então são regras. Se ele chegou e dispensou a cidadania alemã dele aqui no Brasil, que normalmente as pessoas não sabem, né? Exatamente. A questão da renúncia da cidadania originária europeia, italiana, alemã, portuguesa, é um requisito essencial para qualquer uma delas. Toda vez que você vai mexer com o processo de cidadania, tá, europeia, falando das três principais, alemã, portuguesa e italiana, é necessário que esse italiano não tenha renunciado à cidadania. Um parente sobre a renúncia da cidadania. Se você é filho de um italiano e seu pai renunciou à sua cidadania depois de você ter nascido, você pode exercitar o seu direito à cidadania italiana. Ah, que maravilha! Mas a renúncia vale para todos, tá? Entendi. Não pode ter renunciado. Mas trazendo de volta o assunto da alemã, é isso. Existem várias legislações e requisitos. Eu brinco que é como se fosse um labirinto. Então a gente começa com essa historinha e vem seguindo. Uhum. Pode ser que eu consiga sair do outro lado, mas pode ser que eu esbarre numa parede sem saída. Então, são critérios que você tem que cumprir. Então, normalmente, nós utilizamos de 2 formulários, nós encaminhamos para o cliente, ele se preenche, em cima daquelas informações, nós vamos conseguir entender de fato se a pessoa tem ou não direito à cidadania italiana. Se ela tem direito ou não à cidadania alemã, tá? A cidadania paraguaia, porque eu tô sabendo que não tem só visto paraguaio, não. Tô sabendo que também tem cidadania paraguaia. Então explica pra gente o porquê que a Carrara entrou nessa questão de cidadania paraguaia. Vamos lá, a cidadania paraguaia tem que tomar muito cuidado, tá? Existem duas procuras, tá? O brasileiro pelo Mercosul, ele pode ter residência permanente no Paraguai e não ser cidadão, e ele pode ter residência paraguaia e depois requerer a cidadania, tá? Uhum. Então aí volto na questão do igual aos vistos. Nós temos consultores que vai entender o propósito do acesso ao Paraguai para nós pensarmos se somente uma residência temporária resolve o seu problema, atende à sua necessidade, ou se de fato você precisa de uma cidadania paraguaia, tá? Porque hoje, pelo Tratado do Mercosul, nós brasileiros, nós podemos passar a residir no Paraguai. Ou seja, eu vou ter todos os direitos como um cidadão paraguaio, mas eu não vou ser um cidadão paraguaio. Depois de um período de 3 anos, estou lá, passei a residência temporária de 2 anos, já estou há 1 ano com minha residência definitiva no Paraguai. Quero tirar minha cidadania paraguaia, quero de fato me tornar um cidadão paraguaio. É um outro processo que você tem que aplicar. Para o Tratado Brasil, né, do Paraguai no Mercosul, também você pode aplicar o seu diploma de curso superior e você tirar a cidadania paraguaia. Então é muito do que você vai fazer. Sou empresário, vou empreender no Paraguai. Você não precisa ser um cidadão. Abrir uma fábrica de alguma coisa. Exatamente. Quero investir no Paraguai, quero comprar terras. Você não necessariamente precisa se tornar um cidadão. Meus filhos... desculpa te interromper. Não, por favor. Meu filho foi fazer a faculdade de medicina no Paraguai. E aí vai ficar por lá. Ele vai ficar por um período. Ele vai, por exemplo, então aí,
vamos falar no estudo da medicina. Isso. Então, sou estudante de medicina no Paraguai. Eu não preciso me tornar um cidadão paraguaio. Basta eu ter a residência paraguaia. Nos primeiros 2 anos temporária e depois você passa a ter definitiva. E a cada 10 anos essa residência tem que ser renovada. Terminei meu curso de medicina. Não vou permanecer no Paraguai. Você vai lá e dá baixa na sua residência. Assunto encerrado. Acabou. Tá bom? Mas a cidadania paraguaia, existe 2 questões. Existe primeiro a residência temporária, para depois você tirar a cidadania. E não necessariamente para o exercício de algumas profissões, negócios, estudos, você precisa tirar a cidadania. Talvez a própria residência resolva a sua questão. E aí a Carraro vem orientando, e aí esse empresário, essa pessoa, para qual que é o caminho melhor, né? Exatamente. Entender o seu negócio, o seu propósito de vida, seja ele profissional, seja ele pessoal, e entregar o melhor caminho. Agora me conta a confusão que teve nas redes sociais, no podcast que nós gravamos sobre saída com os passaportes ou entrada com os passaportes europeus, italianos, portugueses. Me conta o que aconteceu. Nós tivemos um post nas redes sociais que eu levei a informação de que você que tem dupla cidadania, isso, né, partindo do princípio que essa pessoa esteja no Brasil, ela deve, toda vez que ela for viajar, sair com o passaporte brasileiro, usar lá fora o passaporte europeu, italiano, português, alemão, que, né, você tiver, e ao retornar no Brasil, você entra de novo com o passaporte brasileiro. Sim. Tá? Tá. Entenda o seguinte, documento legal de viagem internacional. Passaporte. Ok? Então, se eu sou brasileiro, eu tenho um passaporte brasileiro. Se eu tenho cidadania italiana, eu também tenho italiano. Ou seja, eu devo andar com os 2. Porém, as pessoas nas redes sociais começaram a divergir disso. Por quê? Ah, mas eu entro e saio com o meu italiano. Com RG e até CNH. Não, então. Eu entro e saio com o meu italiano, mas a pessoa mora fora do Brasil. Sim. Então ela tem que entrar e sair de fato, porque ela deu saída dela, né, na Polícia Federal de que ela não reside mais no Brasil e reside na Itália, por exemplo. Então hoje ela tem uma cidadã italiana e ela vive a cidadania italiana. Então ela deve entrar e sair. Com o passaporte com italiano. o passaporte italiano. Eu tenho um RG válido com menos de 10 anos. Consigo entrar no Brasil, e eu sendo brasileiro com meu RG com menos de 10 anos? Consegue. Mas eu digo o seguinte... Não precisa usar o passaporte. Não precisa usar o passaporte. Mas entenda o seguinte, o documento oficial chama-se passaporte. É uma exceção à disponibilidade para nós brasileiros utilizar de outros documentos. Mas, se a Polícia Federal quiser parar você e entender por que de tudo aquilo, você vai participar de uma entrevista, de uma investigação. Mas tem que se explicar. Fazer as devidas explicações. Agora, se você tem um passaporte brasileiro e um passaporte italiano, eu falo assim, estou indo para a Itália, eu vou fazer entrada e saída, que eu falo doméstica. Eu vou sair do Brasil com o meu passaporte, vou colocar lá na maquineta, ela vai abrir e eu vou sair. Ok. A hora que eu chego na Europa, eu vou entrar com o meu italiano, ponho na maquininha, vai abrir, eu vou entrar. Saio com o italiano. A hora que eu volto para cá, da mesma forma, eu faço a leitura, faz aquela leitura da biometria e te libera. Então, para livre trânsito, utilize os 2 passaportes. Ok? Ok. Mas vi algumas coisas no sentido de pessoas entrarem com RG, entrarem com CNH. Então vamos lá. Válido, ok, entendo isso. Documento válido. E também tem que abrir muito parênteses. O que acontece? Às vezes a pessoa perdeu o passaporte enquanto estava viajando, aí fez um boletim e por causa do consulado não poder atender, voltou com o documento brasileiro. Então assim, você não vai ser impedido de entrar. Mas uma entrada correta e livre trânsito, passaporte brasileiro ou passaporte europeu, quando você for entrar na Europa, dependendo daquilo que você for utilizar de viagem, tá? Então, assim, você nunca vai entrar no Brasil se você não tiver um passaporte brasileiro? Não é isso. A regra é documento para livre trânsito e passaporte. Mas então, por exemplo, minha filha acabou de vir, né, da Europa, que ela estuda lá,
passar férias de verão. Ela chegou aqui e claro que ela estava sem o passaporte válido, tá? Então ela chegou aqui e ela teve que entrar como italiana porque o passaporte dela não estava válido. E teve gente que eu vi ali que falando que entrava com RG, com até CNH, saiu alguma coisa sobre isso. Por isso que eu sempre falo, documento brasileiro válido. Válido. A partir do momento que ele está vencido, de fato, ele não tem validade para trânsito. Aí ela entrou Onde como que ela italiana. mora? Ela mora na Espanha, em Málaga. Ou seja, ela é uma residente espanhola, Isso. porque ela colhe os benefícios da cidadania italiana. Para isso, para ela entrar aqui, ela poderia usar brasileiro, mas ela pode entrar com o italiano. Porque é uma italiana residente na Espanha que está entrando no Brasil. No Brasil. Ela tem a dupla nacionalidade. Isso que eu falo, você não vai ser impedido. Mas ela passou no processo imigratório. Sim, ela passou. Ela foi parada, perguntaram quem é ela. Porque ela entrou como brasileira, ela foi na filinha dos brasileiros lá, em vez de... Chegou lá, ela foi Chegou barrada. lá e falou, cadê teu passaporte? E aí o passaporte dela estava vencido, ela falou, tô com esses dois, tô com os dois. Ele falou, não, vamos entrar, ela não teve que voltar, obviamente, claro. Mas ela entrou como italiana, porque o dela estava vencido. Mas para a Polícia Federal, foi uma italiana, uma estrangeira que entrou no Brasil. Sim. Claro que depois ela saiu. E aí nós renovamos o dela, aí ela falou assim, agora eu saio como? Falei, se você entrou como italiana, você sai como italiana. Sai, porque senão você vai ficar aqui presa. Porque senão as pessoas vão olhar e falar, vai achar, tem uma italiana aqui no Brasil, e na verdade você saiu. Consequentemente está contando o seu tempo de estrangeiro no país. Então é muito cuidado. Se você entra com passaporte, entra e saia com ele. Vou viajar. Entrei nos Estados Unidos. Entra e sai com o passaporte italiano. Ah, eu tenho os dois, vou entrar com um e sair com o outro. Cuidado. Você fica retido lá. Você entrou e ficou para o sistema. Então, muito cuidado. Então eu falo, utilize os passaportes corretos, mantenha o passaporte em dia. Nós temos aí também a alteração da taxa do passaporte brasileiro. Quem tem passaporte brasileiro vão sofrer alterações, as taxas. Exerça esse direito, não deixe para depois. Eduardo, muito obrigada pelo bate-papo de hoje. Eu acho que a gente tirou bastante dúvida do pessoal. Segue a gente, não esquece do sininho e muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez poder compartilhar com vocês um pouco de história, de informação, e sempre que eu puder estarei aqui trazendo todas as novidades e as curiosidades do mundo da cidadania. Muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Até.